Muito bem, começamos mais um encontro da Jornada da Consciência do programa do Instituto Bold. Quero desejar uma ótima noite para todo mundo que está aqui, para todas e todos. Para quem está no outro fuso horário, boa tarde ainda, que eu sei que tem gente que está em fuso horário diferente, então boa tarde. E olha só, tem uma notícia muito importante. Este é o penúltimo encontro desta jornada. Para quem não tinha se atentado lá no calendário que a Sasha mandou há semanas atrás, fica aí o aviso. É o penúltimo encontro, mas não acaba, tá certo? Não acaba, é só essa jornada e aí a gente passa para a próxima e dá sequência. Mas eu falo mais no finalzinho. Tá? Vamos lá. Ontem, gente, primeiro agradecer a todas e todos que fazem parte dessa turma, que fazem parte desse grupo tão presente, tão engajado, tão fortalecido. Né? O encontro de ontem foi maravilhoso. Quem não teve a oportunidade de participar do ao vivo, assistiu a gravação ou vai assistir as gravações aí, valeu super a pena. Né? Eu vi vocês colocando algumas coisas ali no final, depois lá no grupo do WhatsApp. Então assim, muito legal, muito bom. E, de novo, né, sem vocês isso não aconteceria. Tá? Não é puxação de saco, nada disso, é verdade, é sério. A gente tem que falar o que é verdade, é reconhecimento. Mas, como a gente morde e assopra, né? Sopra, porque, assim, é igual pai e mãe, né? Faz um carinho, depois vai lá e dá um puxão de orelha. Mas quero trazer duas coisas importantes aqui. A primeira é um recadinho, tá? Para buscar, mais uma vez, aí, melhorar a nossa comunicação. Nós, como a gente sempre fala, o lema do Bold é 1% melhor a cada dia, então a gente também, aqui deste lado, também busca ser 1% melhor. Todas as comunicações que a gente faz no grupo do WhatsApp ficam fixadas as mensagens. E agora a gente também vai fazer essas mesmas comunicações no mural do Google Sala de Aula, do GC. Tá? Porque aí ficou com dúvida? Olha lá no mural para ver o que tem. Tá certo? Foi algo que a gente já tinha feito em tempos passados, em outras turmas, mas aí o pessoal reclamou, tá vindo muito e-mail. Mas não tem jeito. A gente precisa comunicar vocês e precisa ser assertivo. Então, assim, quem acabar recebendo muito e-mail, desculpa, não tem jeito, a plataforma manda automaticamente os e-mails para vocês. Mas por uma questão de coerência e também dentro daquilo que a gente falou ontem, de inclusão, de equidade, de buscar trazer todo mundo para próximo, o máximo de pessoas para próximo, o que a gente vai fazer? Então, por exemplo, hoje foi divulgado lá para vocês a gravação com o formulário para quem não assistiu ou para quem assistiu ao vivo, mas precisava responder. Perfeito. Isso vai para o WhatsApp, porque a gente sabe que é o canal de comunicação mais rápido, fica fixado lá, mas também vai para o GC. Então, ficou com dúvida? Está com dúvida de informações? O GC vai ter lá no mural várias informações de acordo com o que a gente for colocando. Tá? Esse é o primeiro recado. Na verdade, eu falei que era um, são dois recados, e o terceiro a gente já emenda com o tema de hoje. O segundo recadinho todas e todos que concluírem essa primeira etapa, essa primeira jornada, devem permanecer no grupo do WhatsApp, porque a gente vai manter o mesmo grupo para a continuidade do programa. Tá? Depois a gente explica com mais detalhes, explica melhor como que é a dinâmica, porque tem uma mudançazinha na dinâmica aí, mas continuem no grupo. Tá? Porque senão o que acontece? Já aconteceu isso no passado. As pessoas falam assim: acabou, então acabou. Não, não acabou. Para quem vai continuar, continua da mesma forma. Muda o GC, muda uma dinâmica, mas o grupo do WhatsApp é o mesmo. Tá certo? E aí a gente vai para o terceiro.
O terceiro, eu vou aproveitar, e eu adoro fazer isso porque fica muito mais dinâmico e fica partindo de vocês. Né? O terceiro recadinho eu vou responder já pegando o tema de hoje, que é expansão. Na verdade, hoje, né, assim, só para estruturar melhor, e eu sei que isso também ficou confuso para algumas pessoas. Até ontem, a gente estava falando sobre temas da segunda trilha da jornada, que é eu com o outro. Então, na primeira semana, a gente falou do eu comigo mesmo, o olhar mais interno. Aí falamos na semana seguinte do Ikigai, que ainda é um olhar interno, mas começa também a olhar mais externamente, de possibilidades, que as pessoas podem falar sobre você. E aí a gente pulou para a segunda jornada, desculpa, para a segunda trilha da jornada, que é o eu com o outro. Que a gente foi falar de empatia, de comunicação, né? Tudo que está relacionado nesse jogo, né? De duas pessoas ali, de relacionamento. E hoje a gente muda para a terceira trilha. Isso provavelmente vai aparecer lá para você dizer, só vai estar explicando o que é a trilha, tá certo? Não é uma atividade a mais, é só explicando, que é quando a gente chama de trilha de expansão, que é o seu olhar com o mundo, como você interage com o mundo, de uma forma geral, de uma forma ampla. Tá? E aí, hoje, a gente começa falando, né, de um tema que é fundamental para os dias atuais. E tem total conexão com o que a gente falou ontem, que é a questão de formatos de mentalidade, de como você percebe as coisas, como você processa essas informações e o quanto você está disposta ou disposto a ser o 1% melhor. Tá? E aí, para falar sobre isso, né, sobre mentalidade de crescimento, mindset de crescimento, né, a gente usa muito. Eu não gosto muito de palavras de vocabulário inglês para falar aqui nos nossos encontros, mas algumas são muito conhecidas. Né? Então, mindset é uma palavra, uma expressão muito usada hoje em dia. Né? Quando a gente fala de mindset, é a mentalidade, né, o formato, o jeito ali que você processa as informações. Quando a gente fala em mindset de crescimento, ou mentalidade de crescimento, a gente está pensando em o quanto você busca, o quanto você está disposto, o quanto você procura expandir a sua mentalidade, expandir os seus horizontes, expandir as possibilidades. Né? E ontem, inclusive, em uma das falas, se eu não me engano, foi da Letícia, quando ela estava trazendo algumas percepções, ela falou: quando a gente está disposto a expandir a nossa subjetividade, né? Aquilo que permeia o nosso interior, os nossos pensamentos. E por que eu estou falando tudo isso? Eu acho que vocês já perceberam, né, desde quando começou esse processo que vocês participaram, do processo de inscrição, das lives e tudo mais, que nós aqui no Gold, nós buscamos um formato um pouco diferente do que aquele que vocês estão habituados, ou que estávamos todos habituados, né, na escola, na vida escolar. Né? E escolar, como que ela funciona? Ou como ela vem funcionando ao longo da vida, né? De todas e todos nós, independente da idade. Então, você vai lá, tem uma grade é, curricular que precisa ser seguida, todo mundo tem que aprender a mesma coisa, independente da habilidade ou da afinidade, mas todo mundo tem que aprender português, matemática, geografia, ciências, história, né? E aí você vai passando de série em série, e depende da avaliação, e a avaliação tem nota. E aí, olha que maluco, né? Quando vocês chegam no programa como o do Bold, a gente fala assim, gente, é o seguinte, vocês vão ter que participar dos encontros, vocês vão ter que fazer as atividades, e vocês vão ter uma classificação aí que chama status Boulder.
Que aí você fala assim, mas como funciona? Gente, é simples. Participou das aulas, fez as atividades, alcançou as entregas em 80%, ou acho que é 80%, se eu não estiver falando besteira, mas 80% já é sênior. Isso significa que entre 80 e 100, não está fazendo muita diferença se ficou mais perto do 100 ou mais perto do 80. É sênior. É uma faixa de. Não é nem de classificação, é de aproveitamento. Né? E esse aproveitamento é o aproveitamento de vocês. Entre 79 e 60 é pleno. Isso significa, você fez, mas talvez não conseguiu se dedicar muito próximo do 100%. Né? E se você estiver abaixo de 59, é júnior, isso significa você não se dedicou o suficiente, e aí cada um tem os seus motivos, cada um tem as suas razões, e está tudo certo, amigos para sempre, e acabou. Foi isso que foi explicado para vocês, em linhas gerais. Inclusive no videozinho que tem lá no GC. E a gente colocou também lá no GC a trilha. Ó, a jornada da consciência tem aproximadamente, a gente fala que é um mês de duração, são 3 trilhas, eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com o mundo, e a gente vai fazer tudo isso aqui, pronto, junto, misturado, beleza, vai rolar. Né? E aí, independente de questões que a gente teve aqui ao longo, né, a questão de presença e tudo mais, tirando tudo isso, a estrutura da jornada estava lá explicada. Ou não? Estava explicada. Né? Nada do que tinha ali era interpretativo. Era só para compreensão. Algumas pessoas ficaram com dúvidas, nos perguntaram e a gente trouxe, perfeito. Em momento algum a gente falou assim, olha, nós vamos corrigir todas as atividades de vocês e vamos dar uma nota de 0 a 10. Vocês receberam lá nas devoluções, que é quando a Sasha ou o Iano fazem as devoluções, lá, eles leem as atividades, eles entendem, né? Eu geralmente passo, eu não consigo passar em todas, mas geralmente eu passo por algumas, e aí eles também me sinalizam. E aparece uma nota lá para vocês. Mas do mesmo jeito que é 10, poderia ser 1, poderia ser 5, poderia ser 100 ou poderia ser 1000. Tá? Porque para a gente aqui, para o nosso sistema, para a nossa metodologia, a nota em si não está fazendo a menor diferença. Sabe por quê? Porque para nós aqui é o aproveitamento que cada um está tendo. Claro que a gente vai olhar a coerência e a relevância. Né? Teve pessoas, inclusive dessa turma, que acabaram não tendo coerência ali com a atividade. A gente colocou pedindo para falar sobre autoestima e aí a pessoa mandou uma resposta que não tinha nada a ver. Opa! Aí a gente vai falar, oh, desculpa, tem algo de errado. Dá para você corrigir? Dá para você refazer? Né? Será que a reflexão foi essa? Assim como, lá no início, e eu sei que tem gente que está aqui nessa salinha que fez essa pergunta, tanto no grupo, e algumas pessoas fizeram até no privado, ou para mim ou para a Sasha. Não, mas não tem aí um cronograma detalhado, um sumário, quais são os temas? E para algumas pessoas, acho que a Lê foi uma pessoa que perguntou, não foi, Alê? Pelo seu sorrisinho, acho que foi você uma pessoa. E aí o que acontece? Eu respondi assim, então, não tem. A gente tem os temas a serem abordados nos encontros. A partir daí, tudo pode acontecer. E quando eu falo tudo pode acontecer, é porque, a partir de um único tema, a gente pode ramificar para mais 3 ou 4. Claro que a gente não vai fugir do tema central, mas a gente vai buscar a reflexão mais ampla possível. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, inclusive, e aí eu vou pegar algo que está lá, ficou público, né, no grupo, algumas pessoas estavam perguntando assim, mas como que a gente faz para saber a frequência? Como que eu sei se a minha presença está 100%? Você sabe se você participou, você sabe se você respondeu o formulário, você sabe. E assim, se você teve uma falta, por exemplo,
né, uma ausência, não vou nem falar falta, mas uma ausência, o máximo que pode acontecer é não ter 100% no status sênior e ficar com 95%, que pra gente continua no status sênior. Porque é a sua dedicação. Então, quem está buscando fazer esse processo já sabe o quanto está se entregando, o quanto está se dedicando. Né? E a gente tem pessoas aqui, inclusive, algumas pessoas até mencionaram no grupo. Hoje teve uma pessoa que colocou lá no grupo: poxa, ó, não vou participar porque eu estou com a minha avó doente. A gente tem outras pessoas que já se manifestaram: estou acompanhando um familiar. Está tudo bem, gente. Por isso mesmo que a gente busca dar uma outra alternativa, que é a gravação, que é a entrega. A única coisa que a gente está pedindo aqui para vocês: cumpram os prazos. Porque aí, se passar do prazo, a gente não consegue também flexibilizar. Né? E aí, este é um exercício que a gente faz desde o começo da jornada para chegar no dia de hoje. Para falar sobre mentalidade, sobre mindset. Como que você está enxergando a sua vida? Dentro de uma caixinha, que tudo tem que ser exatamente igual ao que você aprendeu até aqui e nada muda? Ou você está disposto ou disposta a ampliar, a modificar, a pensar diferente, a pensar literalmente fora da caixinha? Tá? Então, quando a gente começa falando nesse processo de expansão, de ampliação, de ganho, né, é muito nesse olhar. E começa com pequenos passos, com pequenas coisas. Né? Ontem, por exemplo, para quem participou do encontro ao vivo e depois saiu, fez comentários, né? Eu vi, como eu disse, muita gente fazendo comentários, né? No grupo do WhatsApp. Foi muito interessante, porque algumas pessoas colocaram assim. Eu sei que alguém colocou até no chat, não lembro quem foi. Nossa, tive que alugar um triplex aqui na minha mente para poder colocar tudo o que a gente está refletindo. Que bom, que legal. Mas não é legal para mim. Lógico que não vou negar o meu ego. Pô, massagem no ego, fica legal. Mas é bom para você. É bom para você que está desse lado. Porque se você está expandindo, né, de um apartamento de 35 metros quadrados, 40 metros quadrados, para um triplex, poxa, que crescimento. Que, que nada que você está dando na sua vida para melhorar, para buscar refletir de forma diferente. Né? Ontem a gente falou de temas aqui, diversidade, inclusão, rótulos, né? Que a linha mestra de tudo foi como que a gente pensa, como que a gente age, como que a gente reflete ou percebe cada uma dessas situações, cada um desses movimentos. Será que eu estou pensando numa linha que faz realmente sentido? Será que não? Será que eu estou trazendo para um olhar que não está batendo? Então, o convite que a gente faz no encontro de hoje é exatamente esse: refletir. Né? Como que você está olhando? Como que você está vendo? Como que você está percebendo cada uma das coisas? E aí a gente parte as reflexões, né, a partir, principalmente, né, de como a gente percebe, ou como a gente, inclusive usando a programação neurolinguística, não sei se todos aqui conhecem, mas a programação neurolinguística, ela traz exatamente um olhar para como você pensa e como você comunica, tá? Isso em linhas gerais, claro, eu sempre falo para vocês, aqui estou trazendo muito superficialmente o tema. Tá? E aí, tem algumas coisas que a gente fala, né, algumas generalizações, algumas, até mesmo, a gente falou isso em comunicação não violenta, algumas evasões que a gente comete ali,
que falam muito sobre nós. Então, assim, eu gostaria de pedir para vocês aí colocarem no chat, porque não dá para abrir para todo mundo, mas coloca no chat uma expressão habitual sua que tem um teor negativo. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa que você fala o tempo inteiro e você repete o tempo inteiro, que você fala assim, mesmo eu falando toda hora, eu sei que isso tem um teor negativo. Coloca aí. Ó, só acredito vendo, vamos lá. Que mais? Coloquem, gente. Coloquem. Quero ver. Fala Quero ou ver aqui. ação? Pode até ser ação. Pode ser se são ações, pode colocar, mas coloquem aí o que vocês colocam que fala assim. Ó, a Sasha foi ótimo, desgraça de vida. Foi ela que colocou, gente. Vocês podem procurar no estudo aí, porque foi ela que escreveu. Não sou eu que estou colocando palavra na boca de ninguém, hein? Olha lá, Thalita, eu não vou conseguir. Que mais? Deixa eu ver. Ó, a gente colocou inferno, falou isso sempre estou estressado. Maior saco, eu vou falhar, ó, a Stephanie também colocou. Não consigo, esqueci. Ó, o Vitão participando aqui com a gente, ó. Vitor, lógico que você consegue, eu vou dar um chacoalhão em você, hein, rapaz. Lógico que você consegue. Você já provou que consegue muita coisa. Não aguento mais, não vou conseguir, tô cansado, não vou conseguir. Ó, não vou conseguir, tá ganhando de longe aqui. Não dou conta de nada, adoro isso. Hoje tá osso, que mais? Alguns xingamentos, tá? Tudo está dando errado. Olha só. Vamos lá, que mais? Eu sabia que não ia dar certo, não aguento mais. Ó, a lei colocou uma ação, né? Interromper as pessoas porque conectei com alguma coisa. Que coisa feia, Lê. Ai, 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 puxa a orelha dela. Ó, não sou capaz. Percebem? E aí, tô vendo aqui, ó, tem muito. Tô velha é ótimo, Carla. Deixa eu ver, será que eu consigo? Olha só, né? Tem tantas coisas que a gente fala no nosso dia a dia e que necessariamente não reflete aquilo que a gente acredita. Só que a gente vai repetindo tantas vezes, tantas vezes, que a gente passa a acreditar. A gente passa a acreditar. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é assim: tá bom, vocês colocaram aqui. E aí eu vou pegar principalmente a fala do não consigo ou a invalidação. Né? Não consigo, não sou capaz, não sei se eu dou conta. Todas essas expressões que vão nessa linha. A grande pergunta é: quanto realmente, de 1 a 10, quanto isso é verdade? Responde aí para você. Será que realmente você não consegue? Será que realmente você não é capaz? Será que realmente você não dá conta? Ou você está dizendo que em alguns momentos eu não dou conta, algumas coisas eu não consigo fazer, algumas situações pode ser que eu não tenha conseguido solucionar da melhor maneira? Porque às vezes a gente acaba se limitando a uma única coisa, né, ou um único olhar e generalizando. Né? Ô, Se fosse Márcio, assim, ô, só um Márcio, pouquinho, Ale. Se fosse assim, eu já começo dizendo, vocês não estariam aqui. Primeira coisa, porque de verdade, gente, só a jornada que vocês fizeram, a trilha que vocês precisaram percorrer para chegar hoje aqui, ó, no dia 5 de junho de 2025, às 18h32, pelo horário de Brasília. Vocês abriram mão do tempo de vocês abriram mão, talvez, de estar com a família, de estar descansando, de fazer qualquer outra coisa para estar aqui. Estamos em 101 pessoas aqui. Essas 100 pessoas que estão na sala
escolheram estar aqui. Eu sei que algumas podem estar ainda no trabalho, podem estar no trajeto, mas escolheram estar aqui. Então, será que você não é capaz mesmo? Será que você não consegue? Será que você. Será que é para tudo? Claro que não. Né? E, de novo, eu não estou aqui para contrariar as percepções é, de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Eu estou aqui só para provocar a reflexão. E também mostrar que muitas vezes a gente tem um péssimo hábito e também é ensinado, né? Infelizmente, a gente é ensinado porque as gerações anteriores à nossa também aprenderam dessa forma a generalizar e a problematizar tudo. Né? Então, tudo vira um grande problema, tudo vira uma grande batalha, tudo vira uma grande guerra. Né? Eu acho que uma das piores expressões que a gente pode falar, e talvez vocês já falaram, mas se não falaram, já ouviram, é aquela que diz assim: a gente tem que matar um leão por dia. Gente, fecha o olho e imagina essa cena. Você se degladiando com um leão. É quase mortal. É quase uma sentença de morte. E aí tem uma que é pior, porque isso eu já ouvi, tá, gente? Tem que matar um leão por dia na unha. Aí você fica pensando, eu tô lascado, né? Porque nem unha eu tenho. Aí lascou. Não vou matar. Morri. Morri. Acabou. Não tem mais conversa. Né? Vou sair pra luta. Olha quanto que a gente cria dentro da nossa cacholinha, né? Situações sempre negativas ou sempre brutais para nós. Né? Poxa, como que você vai matar um leão por dia? Para quê? Primeiro que assim, né? Eu já ia ficar chateado de ter que matar um leão, porque eu amo o leão. Ele pode não me amar e não ser meu amigo, mas eu amo o leão. Né? Então eu gostaria de ter um em casa. Não posso, mas está tudo bem. Então, assim, por que eu vou matar um leão? Será que precisa matar um leão? Será que todo dia é dia de luta? Claro que a gente tem desafios, claro que a gente tem situações de altos e baixos, tá tudo bem, gente. Mas peraí, né? Só que é assim que a gente aprende. E quando eu falo, de novo, quando eu falo que é assim que a gente aprende, eu não estou dizendo que a culpa foi de. Não, não é culpa. Né? Os nossos pais, os nossos antepassados, né, os nossos ancestrais, eles trouxeram aquilo que eles tinham de aprendizado também. Agora, cabe a cada um de nós que está aqui nesse momento, passando por esse processo de autodesenvolvimento, de reflexões, pensar, tá bom, e o que eu vou fazer para frente? Como que eu vou fazer para frente? Tá? Tem três pessoas com a mão levantada, eu vou fazer uma pausa, ouvir essas três pessoas, e aí eu volto para a gente continuar a dinâmica, porque aí tem uma brincadeira aqui para a gente fazer. Então vamos lá, acho que a Thaís é a primeira, Thaís e Santos, vai lá. Oi, gente, boa noite. Estão Boa me ouvindo? noite. Sim, Então, essa coisa da palavra, né, da palavra negativa, é muito presente ainda. Hoje não tanto, mas foi uma coisa que sempre fez parte, né? Porque desde criança eu sempre ouvi muitas palavras negativas em relação a mim. Então, tá. então quando eu fui crescendo, eu fui internalizando isso. É tanto que quando eu fui amadurecendo, né, eu tive muita dificuldade em realizar certas atividades, em enfrentar os desafios, porque eu sempre colocava na minha cabeça que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, porque era o que eu ouvia, sabe? Ai, você é burra, Sim, você é inútil, você não aprende, você não serve para nada. Então, assim, sempre quando eu ia, né, para o mercado de trabalho agora, então eu ficava, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim? Sabe? Então, é uma entendi. coisa que eu estou aprendendo a.
a melhorar o meu vocabulário, né? Minha mãe sempre fala assim para mim, que palavra tem poder. A boca serve tanto para amaldiçoar quanto para abençoar. Então, eu Perfeito. sempre tento mudar, né? Virar essa chavinha e falar assim: não, eu consigo sim, eu acredito, eu tenho um potencial. É tanto que ontem, acho que o Márcio vai se lembrar disso, ontem eu falei com ele que eu tinha uma entrevista para ir E acontecer, você né? não me falou o resultado, agora eu tô chateada. Não falei porque ontem foi um caos, eu não consegui assistir a aula Sem ontem. problema, fica tranquila. O resultado eu estou esperando ainda, mas o feedback do gestor foi muito positivo em relação à minha entrevista, né? Ele falou que eu me comunico muito bem, mas eu fui atrás do Márcio. Eu falei para ele, eu disse, Márcio, me ajuda porque eu não sei como lidar, eu não estou preparada para isso, né? Me dá um norte, uma direção do que fazer, de como falar, de como me comportar porque eu encontrei suporte, né, no grupo, na Bold, durante as aulas eu tenho aprendido muito, principalmente a olhar para mim mesma também, né, de encontrar, de descobrir as minhas qualidades, de descobrir o quanto eu sou capaz e o quanto eu posso ir longe, né? Muito bom, Thaís. Obrigado pelo seu depoimento. Eu que agradeço. Desejo sucesso, já falei isso para você, Aham. é seletivo. E se não for esse, vai ser outro, com certeza, mas se for esse melhor, você vem aqui, comemora com a gente e Ah, sim, você é capaz. E é muito obrigada. legal que você tenha recebido esse feedback de uma pessoa de fora, de uma pessoa externa, porque assim isso geralmente traz uma validação melhor do que as pessoas que estão no nosso círculo ali social, familiar, ou seja qual for. Parabéns, parabéns. Vamos lá, vou ouvir a Lê agora e depois na sequência o Júlio. Vai lá, Ale. Boa noite, pessoal. Boas. Então, eu fui criada numa família de militares, então era tudo extremamente rígido, organizado, tarefas tinha que cumprir, vivia numa hierarquia assim. Então, assim, qualquer mínimo erro, assim, bobo mesmo, você já era severamente punido. Eu e meus irmãos, a gente era severamente punidos e a gente cresceu nessa coisa que isso, de uma forma, isso internalizou para dentro de nós que a gente tinha que se cobrar o tempo todo pela excelência, perfeccionismo e tal. E aí, quando eu comecei a fazer terapia, uma das principais coisas que a psicóloga falou para mim foi: um pensamento não é verdade. Só porque você está pensando que você não consegue, não quer dizer que você realmente não consiga. É um pensamento, não é um fato. E quando Exato, não é um fato, a gente pode julgar ele. Porque se você der o melhor de si, ou o melhor de si nas condições que você tem, você vai conseguir. E exato, só por isso você já é vencedor. exato, Ale. Joia. É isso. Obrigado, Ale. Muito bom. Vamos lá, Júlio. Vamos te ouvir agora e depois eu ouço daqui a pouquinho a Josiane e a Fabiana. Vai lá, Júlio. Ok, Márcia. Márcia, em primeiro lugar, eu queria só saber, eu posso entregar as quatro atividades até na segunda-feira, né? Isso, todas as atividades são entregues, o prazo é sempre a segunda-feira seguinte. Tá bom, deu certo. E, então, falando desse assunto, eu posso dizer que nós devemos ser mais do que batalhadores, né? Todos os dias, é como você estava dizendo, né? Que nós temos que matar um leão, dois leões, três leões todos os dias, né? E às vezes a gente tem otimismo em nossas vidas, mas que a gente não tem que desistir de jeito nenhum.
se você tem uma oportunidade, porque o importante em nossas vidas, no meu entender, é a oportunidade. Quando você tem uma oportunidade única na sua vida, ou pode ser uma oportunidade de emprego na sua cidade, ou em outra cidade que seja boa, e se você coloca na sua mente que você vai enfrentar, você vai conseguir, você vai ter que ir atrás. Porque você indo atrás e você colocando para si mesmo que você vai conseguir, que você vai dar os 100% naquela vaga, o emprego, ou qualquer coisa assim, aí você vai conseguir. Mas se você desistir ou vier conselhos para você de forma péssima, né? Aí você não consegue. Então, você tem que dar o 100% para você conseguir aquilo que você está almejando, ou um curso, ou emprego, ou qualquer coisa assim. Isso é o meu entender nessas circunstâncias, né? Você tem que ir atrás mesmo, atrás e batalhar, e você dizer que você vai conseguir, com certeza. Esse é o meu ponto de vista. Legal, legal, né? Tem que buscar a questão do ser otimista, mas não só otimista por otimista, mas o otimista com realismo, né? Quanto que em momento algum aqui a gente está falando que desafios não acontecem, que coisas não dão errado. Não, pelo contrário, vai acontecer, vai dar errado. Mas, sim. É Legal, mesmo. Júlio. Obrigado, Júlio. Valeu. Valeu. Josiane e Fabiana, já passo para vocês nas sequências. Deixa eu só trazer um lembretezinho aqui. Perguntinha da lista de presença lá do Forms de Presença. Tá? Eu vou falar já sobre 2 modelos de mindset ou de mentalidade. Essa é uma das perguntas, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou falar quais são os 2 modelos que a gente costuma trabalhar. Tá? Vai lá, Josiane. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo Todos jóia? me ouvem? Sim. Márcio, eu acredito que, em relação a essa questão, né, que você estava falando sobre o mindset, nós temos que ter, primeiramente, a necessidade de aprender cada dia mais. Cada vez que tiver uma dificuldade, a gente ir em busca de um conhecimento, de tentar matar esse leão, entre aspas, do dia. Porque se a gente ficar achando que as dificuldades que surgem no dia a dia, a gente não é capaz, a gente não vai poder fazer e não correr atrás de algo que possa alcançar esse objetivo, fica mais difícil, né? Então, eu até brinquei aí no chat, que eu coloquei, quem achar meu leão por aí, diga aí que eu estou sem tempo. Por quê? Porque eu estou aqui em busca de crescimento, de conhecimento, de ganhar mais habilidades, para poder estar sanando as dificuldades do dia a dia que sempre aparecem, seja no trabalho, seja na família. Então, isso é que a gente tem que ter na mente, né? E sempre buscar melhorar e em busca do que você precisa para poder enfrentar esses seus problemas. Exato. Muito bem, muito bem. Obrigado, Josiane. Agora, a Fabiana, e na sequência, a gente ouve o Anderson, e aí eu paro um pouquinho as falas para a gente voltar para a dinâmica. Vai lá, Fabiana Oliveira. Boa noite, gente. Olá. Olá. Então, eu vou começar assim. Eu sou muito tímida, assim, eu não me sinto à vontade nem de falar e nem de aparecer. De vez em quando é que eu apareço. E sobre o tema abordado, assim, durante o dia, eu me sinto, às vezes, muito negativa. Mas, ao mesmo tempo que eu me sinto negativa, eu coloco na minha cabeça e falo, não, você vai conseguir. Você vai conseguir. E essa jornada, ela está me ajudando muito. E também eu peço muito a Deus sabedoria, porque a gente tem obstáculos, né, durante a nossa vida, para a gente continuar. E é isso. Muito bom, muito bom.
Vamos lá, ouvir o Anderson agora, para a gente seguir para a próxima dinâmica aqui, para dar continuidade. Me ouvindo? Agora sim. Boa noite. Bom, é rápido porque meu pensamento é extremamente acelerado, sabe? É até complicado de eu formular alguma resposta que seja assim de fácil compreensão. Então vai, O que acontece? respira e vai. Pronto, pensamento negativo gera negatividade. No caso, quando você está com um pensamento negativo, gera ansiedade, gera pânico, isso induz ao erro. Então, geralmente é o fracasso. Pensamento positivo te gera mais confiança, então tem mais chance de você acertar alguma coisa. Levando em consideração também que não é 100% isso, né? Vai da sua habilidade, da sua autogestão, né? Era isso. Ficou legal? Ótimo. Ficou ótimo. Tá, eu gosto de pegar esse povo. A sorte de vocês é que a gente não está no presencial. Porque se tivesse no presencial, eu já tinha perdido o réu primário, porque eu já tinha dado um chacoalhão em algum de vocês, assim, ó, chacoalhar a cabeça de vocês. E aí vocês iam me denunciar, eu ia ser preso. Porque esse povo fala bem, raciocina bem, formula bem, e aí fica assim. Aí, ó. Ficou ótimo, Anderson. Parabéns. Olha só, gente. De tudo que vocês falaram aí, né, José, eu vi que você marcou aqui, você vai precisar sair, não tem problema. Assiste a gravação amanhã, quando estiver liberado, e pega a continuidade aqui. De tudo que vocês falaram, de tudo que a gente vem falando, a gente pode entender que existem dois tipos de mentalidade, né, ou de mindset. Eu vi que vocês estão se comunicando bem pelo chat aqui. É a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento ou de expansão. Tá? É assim que a gente coloca. Tá? Quando a gente fala de mentalidade, né, ou de mindset, ou alguma coisa assim, nós estamos falando de como você recebe essa informação, recebe os acontecimentos e percebe isso para responder ou para tomar uma atitude. Tá? Então, por exemplo, a Alê deu um exemplo da família. Não, uma família de militares, tal, tinha muita regra, a gente era punido, tal. Ok, isso foi como ela foi criada. Hoje, depois de ela passar por vários processos e por várias experiências, como que ela processa isso? Ela vai definir como que ela vai processar. Se ela vai manter uma mentalidade fixa, que vai estar atrelada totalmente a só aquilo que ela absorveu na infância, na adolescência, durante o processo de formação dela, ou se ela vai fazer diferente. Né? Vou traduzir isso num exemplo mais prático para vocês. Tá? Vou pedir licença só para compartilhar uma tela aqui. E a gente vai fazer um exercíciozinho aqui, bem rapidão, para vocês verem. Deixa eu só... Vamos lá, acho que agora já está aparecendo aí para vocês. Tá aparecendo. Então, olha só, gente. Presta atenção nessa frase. Todas as vezes que falho, demonstro que não sou bom. Interiorize essa frase. Todas as vezes que falho, demonstro que não sou bom. Será que é uma verdade? Será que realmente isso retrata, como eu falei antes, tudo na sua vida? Porque falhar, a gente vai falhar, gente. Falhar, a gente vai falhar. Tá aqui, ó. Vocês estão vivenciando isso. Quantos problemas a gente já teve aqui desde o primeiro dia? E um dia não gravou, outro dia travou, ontem o link deu errado. Aí, tá aqui. Houveram falhas. Agora, isso quer dizer... Eu estou até com medo de perguntar, porque eu estou com medo da resposta. Mas isso quer dizer que o bonde é ruim?
Ó, cuidado com essa resposta, hein? Pelo amor de Deus, hein? Então, assim, a gente precisa prestar atenção, muitas vezes, em como a gente coloca as informações, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente, como a gente comunica. Então, olha só, será que esta pessoa que falou aqui, ela não poderia se expressar diferente? Se eu falho, é porque alguma coisa eu posso melhorar. Então, eu estou admitindo que eu posso falhar, estou admitindo que a falha existe, que falhas acontecem, e que, como um ser humano, vou cometer falhas e erros, e está tudo certo, mas vou buscar um outro caminho. Vou buscar uma outra alternativa. Né? Vamos lá, mais uma. Quando paro o meu trabalho para ouvir a sua opinião, perco o meu tempo. Olha só, a gente está falando de uma situação de trabalho. Quer dizer, toda vez que eu paro para ouvir uma outra pessoa, eu estou perdendo tempo? Será que eu estou perdendo tempo? Ou será que não pode ser uma situação de um feedback, não pode ser uma situação de contribuição e colaboração? Olha aí, ó, uma possibilidade de troca na mentalidade, no formato do pensamento. Todo feedback é valioso. E sua opinião, e a opinião, e ouvir a opinião das pessoas me ajuda. Então, muitas vezes, a gente deixa de ouvir também os outros, porque a gente está fechado naquela caixinha. Lembra da caixinha lá do começo que eu falei para vocês? Tá lá, tô fechado na caixinha. Ah, não vou ouvir, porque a pessoa vai vir me encher a paciência. Não, porque a pessoa não sabe. Será que ela não sabe? Ou será que você está se negando a ouvir a outra pessoa que pode saber mais do que você? Que pode te ensinar alguma coisa? Que pode te mostrar uma perspectiva diferente? Né? Vamos lá para mais um, rapidinho. Esse daqui tem gente que fala. Esse daqui eu já ouvi muita gente fazer isso. Ah, eu gosto quando eu consigo fazer. Quando eu sei que eu vou fazer bem, gosto. Eu amo o meu trabalho. Quando eu sei que eu vou fazer, então, eu adoro. Nossa, trabalho de escola, eu amo fazer dessa disciplina, porque eu amo essa disciplina. Ah, é? Então quer dizer que você só vai fazer aquilo que você gosta. Você nunca vai aprender a gostar de outra coisa. Você nunca vai aprender a fazer outra coisa diferente. Né? Olha aí. Será que você não pode se arriscar? Será que você não pode se jogar ali um pouquinho, né, no desafio de, peraí, vou tentar. Se eu errar, ok, fazer o quê? Aprenda um jeito novo de fazer. Né? E a última para fechar, essa daqui também é triste, tá? Quando alguém é promovido no trabalho, logo pensa, lá vem ele ou ela se gabar. Aí já bateu o ciúme, já vamos começar assim, né? Já bateu o ciúme, já bateu uma invalidação do sucesso do outro, né? Lembra que a gente falou lá da comunicação não violenta? Né? Então tem uma inveja, tem um inconformismo, tem um ciúme. Agora, será que eu não poderia pensar de uma forma um pouquinho diferente? Como que eu posso me inspirar nesse momento dessa pessoa de sucesso para fazer melhor? Para melhorar para mim. Não é para o outro, não, é para mim mesmo. Porque olha só, se a pessoa foi lá e conseguiu ser promovida, ou se saiu bem, teve êxito, por que eu não vou aprender com ela? Por que eu não vou buscar? Né? Além da empatia, de comemorar com o outro, né, de comemorar o sucesso do outro, a alegria e um passo adiante, por que eu não posso aprender? Ou vocês acham que todo mundo nasceu sabendo? Ou vocês acham que só vocês sabem fazer alguma coisa? Não, gente. Desculpa informar, mas não. Não é assim que funciona. Então, é importante a gente
olhar, e por que eu trouxe isso daqui? Todas as frases que estavam em vermelho representam claramente um mindset ou uma mentalidade fixa. Aquilo que a gente coloca para nos bloquear. Ou aquilo que nos afasta da possibilidade de aprender, da possibilidade de evoluir, da possibilidade de pensar diferente, da possibilidade de ter uma nova perspectiva. Vou fazer uma pergunta aqui. Manga com leite faz mal? Mas durante Alérgico à lactose. durante muito tempo, nós ouvimos as pessoas falarem: não, manga com leite faz mal, manga com leite faz mal, não pode tomar. Alguém falou, quem foi? O Fagiano colocou: ah, manga com leite é o meu geladinho preferido. Percebe? Agora, durante quantos anos. E ainda tem pessoas que acreditam, tá, gente? Somente os mais velhos ainda tem gente que acredita. Não, manga com leite vai fazer mal. Será que faz mal? Outra coisa, comer e olhar no espelho faz mal? Mas a minha avó dizia, depois que come não vai ficar se olhando no espelho que faz mal, vai ficar com a boca torta. Até uma certa idade eu acreditava, então eu passava de costas assim pelo espelho. E na casa dela era terrível, porque entre a cozinha e a sala tinha um espelho. Então eu passava assim, sem olhar. Porque fazia mal. Agora, qual o mal que faz, gente? Talvez por alguma coincidência, alguém um dia comeu e olhou no espelho e ficou com a boca torta porque teve um derrame. Mas não foi por causa do espelho, gente. Mas percebe, isso é um formato de mentalidade fixa. Ah, não pode fazer desse jeito, porque se fizer desse jeito, tá errado. Será que tá errado, gente? Então, quando a gente fala das mentalidades, a fixa é aquilo que geralmente está incrustado na cabeça da gente e que vem passando, né, de tempo em tempo e que vai acontecer naturalmente, mesmo a gente não queira. Por quê? Porque a gente tem resquícios de uma criação ou de algumas concepções que a gente criou. Ok. E tá tudo bem. Todos nós temos, em algum momento, em algum lugar, a mentalidade fixa. Isso é fato. O ponto é, será que nós vamos buscar fazer diferente? E aí usar a mentalidade de crescimento, a mentalidade de expansão, o mindset de crescimento, que é: será que eu preciso me bloquear ou posso seguir adiante? Será que eu posso pensar diferente, pensar de outra forma, buscar outra perspectiva? Essa é a proposta. E aí eu gosto muito de usar um exemplo, né, de Thomas Edison. Né? Dizem que em algum momento falaram para ele assim: meu, você já tentou inventar esse negócio aí mais de 1000 vezes e sempre deu errado. Ele disse assim: não vou parar porque eu descobri 1000 formas de que não funciona. Uma hora vai dar certo. E ele inventou a lâmpada. Então, realmente tinha de dar certo. Né? E, de novo, gente, não estou falando aqui para a gente ser aquelas pessoas teimosas de tá dando errado e continuar fazendo. Não é isso. Mas será que eu não posso buscar novas alternativas, novas perspectivas? Essa é a proposta. Tudo bem? Vamos lá, vou ouvir na sequência aqui a Jurema, a Renata e o Adriano. Vai lá, Jurema. Boa noite, gente. Mas eu queria dizer que eu sou apaixonada por esse tema, né, que fala das mentalidades. Eu acho que esse tema é super importante, né? Eu trabalhei muito tempo com emagrecimento e a gente falava muito sobre isso, né? Como é importante a gente falar, né, sobre o que a gente pensa, porque a gente não é ensinado a pensar, né? A gente só age, né? E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o que a gente pensa, a gente sente, o que a gente sente, a gente faz.
E quando você tem essa mentalidade fixa, né, não consigo, eu não posso, fica muito difícil da gente chegar a conquistar algo, né, para a nossa vida, né? Eu até costumava brincar muito que a gente conversa o tempo todo com a gente através dos nossos pensamentos, né? Então, eu sempre dei o exemplo assim, imagina aquela pessoa que você conhece que fica ruminando, que reclama de tudo. Às vezes você é essa pessoa, né? Se você conversa o tempo todo com você mesmo, que você não consegue, eu não posso. É igual aquele desenho animado, né, de antigamente, do Hard, né? Ó vida, ó azar, ó vida azarada, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente pensar sobre nós mesmos de uma forma melhor, né? E isso começa através da mudança dos nossos pensamentos, né? A gente pensar realmente que a gente pode, que a gente consegue pensar e agir, né, gente? Quando é falado sobre isso, mas eu vou ficar só pensando, não. É o pensar e tomar atitude, né? Então, eu acho fantástico, né? E a gente levar isso realmente para a nossa vida. E eu quero dar até um exemplo, assim, um exemplo básico, né? Eu sempre usei isso muito para o trabalho e para fazer coisas na minha vida, né? Como dirigir, por exemplo. Depois que eu aprendi a mudar o meu mindset, eu consegui dirigir. Porque enquanto eu dizia que eu não conseguia, todo mundo consegue, menos eu não consegui. A partir do momento que comecei, não, eu vou sim conversar comigo positivamente, já me ver ali no volante, né? Isso foi desbloqueado na minha vida. Então, quero dizer que eu fiquei muito feliz, estou muito feliz com esse tema, acho fantástico. Agradecer, né, por esse grupo maravilhoso e, realmente, a mentalidade, né, positiva, né, enfim, de crescimento muda a nossa vida. Muito bom, obrigado, Jurema. Vamos lá, Rê, com você. Então, uma coisa que ajuda bastante também, eu tenho tentado me policiar com essa parte de se criticar, né? Porque a gente ouve, né? Muitas vezes, até eu coloquei no chat, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado como a gente fala com as crianças. De repente, ela derruba um negocinho e a visita pega e faz a mesma coisa, derruba a mesma coisa, para a visita fala, não, deixa que eu limpo. Aí para que você falar, o que você faz? Você é desastrado, você é atrapalhado, ou fazer uma coisa assim, seu burro, não é assim, né? E a criança vai guardando aquilo na cabeça. Então, assim, eu tenho tentado me policiar, porque eu sempre ouvia que eu era atrapalhada. Então, quando a minha irmã é um pouquinho menos de um ano mais velha que eu, e tinha muita comparação na escola. Então, às vezes, assim, a professora, quero ver, se pegava a mesma professora, quero ver se você é igual a sua irmã, né? Então, é muito ruim isso. Então, o que eu faço para me policiar agora? Se eu falo um negócio ruim de mim, foi até uma palestra que eu assisti. Tá, você falou uma coisa ruim de você, alguma coisa que você fez. Você começa a achar escrever 3 qualidades de você para contrapor, né? Então, e uma coisa que eu tenho feito também fazendo um caderninho, um caderninho que você tenha, que você anota suas coisas no dia, uma das primeiras coisas do dia, você começa a fazer gratidão. Eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo. Ajuda bastante também, porque por exemplo, eu tinha vergonha de falar em público também. Então, foi uma coisa que eu fui treinando, né? Em projeção em grupo, eu deixava, assim, todo mundo falar e eu ficava lá com uma coisinha só, assim, sabe? Se sobrasse. Porque eu tinha medo de falar em público. Então, a gente se desafiar mesmo, né? E policiar para a gente não ficar se criticando o tempo todo, né? Legal, Rê, obrigado. E esse exercício, eu já apliquei muito esse exercício, viu, Rê? Ah, você está falando mal de você? Então tá bom. Fala 3 coisas boas que você faz, fala 3 coisas positivas sobre você. A pessoa assim, como assim? Fala, coloca aí no papel. Você vai encontrar. Você vai encontrar. Legal, Rê. Antes de passar aqui para as outras pessoas, olha só que importante, né? Nessas 2 falas aqui, já deu para pegar uma linha de raciocínio para a gente. Em momento algum, a gente está falando aqui de uma positividade tóxica. Tá? Isso é importantíssimo.
Ninguém está falando assim, ai, todo mundo tem que ser 100% feliz, tem que ser 100% achar coisa boa. Não, você vai ter defeito também, gente. Apesar que eu não falo defeito, porque defeito quem tem é máquina de lavar. Mas a gente tem pontos de melhoria, né? A gente tem coisa para melhorar na vida. Todo mundo tem, gente. E quando eu falo todo mundo, eu não estou generalizando. Todo mundo tem. O ser humano precisa melhorar sempre, precisa evoluir sempre. Então a gente não está falando de uma positividade tóxica, de ficar falando assim, não, porque eu sou bom, porque só eu sei fazer, porque tudo eu faço. Não. Você vai falhar, você vai fazer besteira, você vai ficar com preguiça, você vai ficar cansada, e tá tudo bem. Vai ter momento que você não vai querer fazer nada na vida, e tá tudo certo, gente. Desde que não seja um problema psicológico, emocional, não seja algo patológico, meu, de boa. Ah, hoje eu quero dormir o dia inteiro. Durma o dia inteiro, se você tem essa possibilidade. Queria eu ter a possibilidade de dormir o dia inteiro. Não consigo, ainda. Então, assim, é nesse lugar, gente. Tá? Então, quando a gente fala... Porque isso também faz parte da mentalidade de crescimento. É se permitir. É se valorizar, mas também se permitir. Né? Vou me permitir, por exemplo, neste momento, a não fazer uma leitura que eu estava programado. E está tudo bem. Por quê? Porque eu vou buscar uma outra forma de aprendizado. Vou ouvir um podcast, vou conversar com uma pessoa que sabe muito do assunto, e está tudo bem. Beleza, bora, vamos seguir, vamos fazer de outro jeito, vamos procurar outro caminho. Então, de novo, só vou reforçar isso. A gente não está falando aqui sobre uma positividade tóxica, uma coisa que vocês têm obrigação. Não. Cada um vai no seu momento, cada um vai no seu tempo. Beleza? Vamos lá. Adriano, vocês são danadinhos, porque aí quando eu falo que eu vou ouvir 2 pessoas, mais 10 levantam a mão. Aí eu falo mais 2, mais 50 levantam a mão. Vocês vão ver só. Vou começar a não deixar ninguém falar. Adriano, vai lá, Adriano Fernandes. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sobre a mentalidade fixa, eu tenho um exemplo, assim, que, tipo, eu tenho um exemplo em casa. Quando eu era pequeno, minha mãe dizia que aquele bichinho louva-a-Deus, sabe? Ele era um bicho venenoso. E eu cresci com isso. E eu vou te confessar que faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu pesquisei no Google para ter certeza se realmente era, porque eu ainda acreditava que fosse. Eu repetia, não, isso aí é venenoso, não sei o quê. Eu repetia isso porque eu cresci com aquilo e eu não... Realmente eu achava que fosse, sabe? Porque era uma crença, uma mentalidade fixa que Você absorveu, né? Você absorveu isso para você, virou uma realidade. Sim, virou uma realidade. E é muito engraçado como essas coisas viram realidade. Tipo, qualquer coisa virou uma realidade mesmo. Que tu não... Qualquer coisa que tu fale, às vezes, vira uma realidade que não é uma realidade, mas na tua cabeça é uma realidade, entende? Exato, exato. Muito bom, Adriano. Vou fazer um exercício com vocês, gente. Eu não vou resistir. Eu não vou resistir. Vou fazer um exercício com vocês rapidinho. Todo mundo, todas as pessoas que estão aqui, presta bastante atenção. Olha para a tela agora, olha para mim, para vocês verem como funciona. Vocês estão conseguindo ver minha mão aqui, né? Dá para ver minha mão aqui, certo? Aqui, eu estou segurando algo que não é para vocês imaginarem. Não imagina, de jeito nenhum. Não é para imaginar que eu estou segurando um coelho cor-de-rosa aqui. Não é para imaginar que tem um coelhinho cor-de-rosa aqui na minha mão. Não imagina isso. Tá certo? Não imagina. Porque não é esse o combinado. O combinado é que vocês não percebam ou não imaginem, criem a ideia de que tem um coelho cor-de-rosa aqui. Tá bom? Eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas imaginou o coelho cor-de-rosa. Agora, por que vocês imaginaram? Se eu falei que não era para imaginar. Se eu avisei... Porque antes de você falar, a gente já pensou. Exato. É porque não adianta pôr um não, e você falar depois o que
o que não é para fazer. Não funciona, porque você grava o que vem depois. Na verdade, a negativa, neste caso, a negativa, ela não é percebida pelo nosso cérebro, pela nossa mente. Justamente por quê? Porque existe uma tendência natural de nós criarmos coisas, de nós buscarmos algo, criar coisas. E aí, olha que loucura, né? Loucura do bem, tá, gente? Eu falo de loucura aqui, mas não é ninguém doente, não. Olha que maluco é isso. A gente está falando para não fazer, mas aí você foi lá e fez, e sua mente foi capaz de criar a imagem de um coelhinho cor-de-rosa. Aí eu vou perguntar para vocês: vocês não são pessoas criativas? Só que se eu perguntasse no começo do encontro hoje, e você se considera uma pessoa criativa? A maior parte ia dizer que não. Não sou criativo. Não. Nossa, nem crio muita coisa, né? Porque aí o que a gente pensa, né? Não, criativo é quem cria filmes, campanhas publicitárias, quem escreve histórias. Não, gente, vocês acabaram de criar. Então é um bando de maluco aqui, né? Eu deste lado e vocês do outro. Porque como que vocês conseguem criar uma coisa só a partir de uma brincadeira? Então, percebe que quando a gente fala de mentalidades, e aí, por que eu trouxe de novo aqui uma brincadeira? Porque muitas vezes, para a gente mudar a nossa mentalidade, é usar esse canal que vocês acabaram de utilizar aí para essa criação, para buscar um outro caminho. A mente de vocês é capaz, ela é poderosa. Ela está dizendo para vocês, a gente consegue ir para outro caminho. Aí vai de você querer ir para o outro caminho ou não. Faz sentido, pessoas? Faz sentido? Então, beleza. Segunda pergunta do formulário está relacionado ao coelhinho cor-de-rosa, tá bom? Só para vocês saberem. Vamos lá, Andréia, com você. Oi, boa noite. Tá todo mundo ouvindo bem? Que eu tô com um fone meio esquisito. Não, tá tudo bem, mas você tem 30 segundos, porque você já denunciou ontem que você fala muito, então hoje você tem 30 Toda segundos. toda vez eu falo que eu não vou falar nada, mas não consigo, né? Mas falando sobre mindset, né? Assim, na verdade, desde criança eu sempre fui muito questionadora. Mas eu sou uma pessoa muito tímida. Não pareça, mas eu sou muito tímida. Então, essa história do espelho, né? A minha avó também falava, e eu sempre perguntava, mas por quê? Não, mas por quê? Eu queria saber o porquê que aquilo fazia mal, mas ninguém nunca respondia. Então, assim, eu cresci na minha vida, até no ambiente profissional, sempre me questionando de muitas coisas, né? Quem nunca chegou no setor do seu trabalho e falou, não, mas faz desse jeito, tá? É assim. E aí eu sempre questionava o porquê. Mas por que tem que ser dessa forma e tal? Não, porque tem que ser assim. E às vezes era uma forma errada, às vezes a pessoa, sabe, ela já tinha passado, ela não fazia capacitação há muito tempo, sabe? Então ela aprendeu daquela forma e ela queria que fosse daquele jeito. Enfim, diante de tudo isso, no período da pandemia, que eu sempre falo, é que eu acabei criando, né, um conceito de vamos lá. Na UTI, as pessoas utilizam aquele monte de bomba com aquele monte de medicação. Eu não sei se vocês já tiveram, né, a chance de ver, que não é muito legal. Eu sempre trabalhei 15 anos dentro da UTI, né? Então, quando chegou no período do Covid, muitas pessoas, eu trabalhei nos dois setores, eu trabalhei no público, trabalhei no privado. No privado era classe A, nota 1000, não pode ter infecção, e aquilo é muito importante para o paciente, porque ninguém pediu para estar doente, certo? Não é porque eu não me via e aquela profissão não me realizava que eu a fazia de qualquer forma, muito pelo contrário. Eu sempre fiz muito bem feito. E esse era um dos motivos de muitos, vamos dizer assim, de picuinha, fofoquinha, rivalidade feminina, né? Então, quando eu fui para o público, eu vi, né? Porque no público, quem trabalha em setor público sabe que alguns são concursados e o outro é amigo do vereador que chega lá para trabalhar. E muitas das vezes essa pessoa não tem capacidade profissional para estar dentro de um ambiente daquele. Ok, ele está lá trabalhando. Neste período, né? Essa tal pessoa que não sabia de nada, ele queria que trocasse todos os sets. São as mangueirinhas que ligam a medicação para o paciente a cada 24 horas. Isso era muito ruim, porque a UTI já é um setor extremamente contaminado, e aquilo fazia que levasse muito mais contaminação para aquele paciente. Eu não me conformei com aquilo, né? E o que eu fiz? Eu chamei a comissão de ética e falei para eles a forma que eu manuseava na empresa privada.
que foi ótimo. Foi maravilhoso. As pessoas estavam lá, ninguém entrou na fila e carimbou um caderninho, eu quero ter Covid agora, quero ter Covid bem ruim. Ninguém fez isso. Eles estavam lá porque eles necessitavam. E um outro, porém. Eu sempre falo que quando as pessoas trabalham na saúde, ela tem o compromisso de proteger aquela pessoa, independente a que ela seja, se ela seja ladrão, se ela seja estuprador, se ela seja político, não independente disso, é o seu profissional. E aí eu acabei criando um curso, junto com a comissão de ética, para não fazer isso, não fazer essas trocas de 24 horas, e como a gente manuseava aquilo, porque aquilo era um modelo muito legal do privado, que a gente ia para o público. Então, por que no privado era tudo muito legal e no público era tudo muito ruim? Tinha que ser de qualquer forma. Se tínhamos o mesmo material. Erradíssimo isso. Né? Isso é falta de ética, na verdade. E aí, pronto, eu pensei que ia ser um mindset muito legal com os meus amigos, porque, poxa, eu ia mostrar, eu ia falar, cara, lá é assim e tal. Realmente, na privada, você tem muito mais oportunidade, muito mais coisas para você poder trabalhar com muito mais facilidade, diferente da pública. Né? Mas você tem como adaptar. E é isso eu sempre falava para eles. Nossa, foi o caos. Foi o caos. Para que eu inventei de fazer isso? Né? Eu literalmente fui hostilizada pelo plantão inteiro. Né? Que eu sentava numa mesa para tomar um café e todo mundo saía. Nossa, aí falava, olha só, chegou ela, mostrada, você mostrando, quer mostrar serviço. E eu ganhava o mesmo salário que todo mundo. Eu não ganhei nada com isso. Porque a minha intenção não era esta. A minha intenção era continuar tentando salvar aquela vida que estava ali. Era só isso. É pelo outro, é pelo pacto que quando a gente se forma, que a gente faz, né, as honras que a gente faz, que a gente promete, eu cumpri até o final. E mesmo assim, numa profissão que eu não gostava tanto. Mas, muitas das vezes, eu não estou falando de forma geral, tá? Mas, assim, na maioria das vezes, são as mulheres com umas rivalidades femininas tão bobas e tão sem sentido que atrasa todas as vezes uma coisa. Por exemplo, sei lá, às vezes tinha muita gente sem experiência, porque no Covid não tinha muitos profissionais. E entrou gente sem experiência. Muita gente pegou isso, o caderninho, anotou, e hoje está trabalhando no hospital legal. Hoje eu não estou mais na área, mas me agradecem até hoje. Aquele paciente que sai da UTI, eu tenho muitos, vários, que eles entram em contato comigo até hoje agradecendo por não ter morrido. E por um simples fato, né? De um cuidado pequeno, de você ter mantido a sua ética ali, né? Então, quando a gente fala, se colocar no lugar do outro, é o que eu falo mais uma vez, a gente não tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que praticar. É isso, é praticar a escuta, é praticar, lá vem aquela mulher falando de novo, vamos praticar. É sobre isso que eu sempre bato na tecla e sempre falo. Não falei muito, tá vendo? Boa noite. Legal, obrigado, André. É um exemplo mesmo de mindset fixo daquelas pessoas, por exemplo, que estavam ali, né? Não, é desse jeito que a gente não vai mudar. Poxa, mas espera aí, se mudar alguma coisa pode melhorar a vida de tantas outras. Não, mas eu vou continuar desse jeito. É uma recusa, né? E cada um aqui pode pensar em outros cenários que possam ter vivido ou estar vivendo parecido. Vamos lá, vou ouvir a Luciana e a Grace para a gente fechar aqui as falas e ir caminhando para o final. Vai lá, Lu. Boa noite, gente. Boa noite. Eu quero começar minha fala dizendo que eu estou amando cada aula, cada encontro, porque eu acho que essa mentalidade fixa calhou justamente no momento que eu estou passando. Porque antes de começar, estava tudo certo para o casamento agora em dezembro, aí, enfim, não deu certo o relacionamento, aí a gente se separou, estava dando errado no trabalho, devido a muitos bloqueios que eu estava colocando em mim mesmo. Aí eu já estava começando a falar, não sou capaz, amanhã eu vou para a luta, vou vencer mais um dia de guerra no meu trabalho, porque eu trabalho com atendimento ao público, então, nossa, para mim era uma guerra, é a frase negativa aí, né, venceu uma guerra todo dia. Essa parte dos bloqueios, de impedir novas mudanças, ficar travada ali no onde está, eu acho que é um bloqueio muito que eu venho trazendo de que muitas coisas mulher não pode fazer, muitas coisas isso, muitas coisas aquilo, principalmente a parte de dirigir. Eu tinha um bloqueio muito grande quando falaram de dirigir. Eu sempre falava assim, não vou conseguir, eu mesma me jogava para baixo. Até então que eu comecei a fazer as aulas,
Fui, nossa, amei. Agora já estou até juntando dinheiro para comprar meu próprio carro, porque é uma sensação libertadora. E com as aulas também, gente, é incrível, porque principalmente na parte de qualidade. Chegou um momento que eu falei, gente, o que eu vou colocar aqui? Eu não tenho qualidade. E aí eu comecei a escrever e eu vi que fluiu. Eu falei, gente, eu tenho tudo isso. E aí veio mudando de novo. No meu trabalho já começou a melhorar. Em questão de relacionamento também, já fiquei mais em paz comigo. Eu comecei a trabalhar novas perspectivas de vida, de projeto, de sonhos, de objetivos que por um tempo ficou bloqueado. E eu fui vendo, eu falei, gente, eu sou capaz, não é possível que eu não tenho a capacidade de resolver uma coisa assim que parece ser tão simples. E aí, por coincidência ou não, mas no meu trabalho eu consegui até me destacar nesse meio período curto de aulas, mas eu consegui me destacar porque eu vi uma nova perspectiva de crescimento profissional, mesmo atendendo o público. E hoje, ver as pessoas voltando, hoje mesmo, uma pessoa falou comigo, nossa, muito obrigado pelo seu atendimento, é difícil ver assim. Então, eu percebi a mudança que estava bloqueada em mim, e a minha intenção agora é seguir, né, voar. Que bom, muito bom, Lu. Parabéns, parabéns por tudo, parabéns por você se permitir a mudança de um mindset. Você vê, ó, é algo que a gente estava aqui falando de forma talvez até meio abstrata, né? Só teoria, ó, quanta prática aqui vivenciando, né? E eu vou aproveitar a fala da Lu e já fazer um pedido. Pessoas, uma coisa que é muito importante para o Instituto Bolt, né? Todas as vezes que vocês tiverem evolução profissional, seja arrumando um emprego, seja sendo promovido, mudando de setor, mudando de área, se vocês puderem, nos informem. Tá? Chama a gente no privado e nos informe. Por quê? Isso para a gente contabiliza como evolução de vocês dentro da empregabilidade, dentro do processo profissional de vocês, e que para a gente é muito importante, principalmente para a gente apresentar para as empresas e para os órgãos que regulam, né, o nosso trabalho, tá? Então, isso eu vou deixar esse pedido. Por favor, quando vocês tiverem qualquer tipo de evolução, às vezes assim, poxa, mudei de setor e estou fazendo uma nova atividade porque eu tomei coragem de aceitar a proposta, o desafio, traz para a gente, tá bom? Vamos lá. Grace, com você. Para a gente finalizando, que eu tenho uma fala importantíssima, por isso eu vou pedir para vocês até o final. Vai lá, Grace. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Falando dessa mentalidade fixa, né, e a de crescimento, eu esqueci o nome do rapaz que falou do Louva a Deus, e eu lembro que minha mãe, no começo, ela tentou falar assim para mim, filha, fantasma não aparece de frente porque ele tem um buraco nas costas por onde ele saiu do corpo. Ela falou umas 2 vezes para mim, e aí eu virei para ela e falei assim, mãe, como é que ele tem um buraco nas costas se ele saiu do corpo e não faz sentido? A minha mãe, acho que na época tinha uns 40 e poucos anos, então ela passou a vida inteira dela, a vida inteira pensando isso. Eu falei, mas não tem cabimento. E aí, disso, ouvindo as aulas, né, então, o pensamento fixo que minha mãe tentou me passar, que ela sempre teve, foi o motivador de eu mudar aquela opinião. De eu não só simplesmente aceitar. Então, existe um pensamento que ele até que ele é válido, mas ele te impulsiona a mudar. Exato, exato. Boa, Grace. Adorei essa daí. Tem o fantasma, tem um buraco. Gente, eu juro que eu já fiquei imaginando. Eu tentei imaginar esse fantasma. Era surreal o jeito de falar e eu tentava procurar sentido, mas não tinha sentido. Eu falei, mãe, por quê? Aí, quando ela foi, a gente foi tentar encaixar, viu que não encaixava porque a história era outra. Não tinha como. Isso, a mãe, a avó, a bisavó, todo mundo compartilhava a mesma história. Claro. Então, claro. Era válido. E aproveitando a fala da Luciana, no meu trabalho, eu trabalho com atendimento ao público também. Trabalho com atendimento virtual ao público, que eu acho que ainda é pior. Mais desafiador ainda, né? Nossa, já fui, gente, só não fui chamada de santa. Ainda.
E recentemente, fazendo as atividades, igual a Luciana falou, botando as qualidades e tudo mais, eu lembro que teve atividade que eu falei assim, organizar agendas, arrumar, tipo, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Ontem, eu tenho 3 superiores acima de mim. Aí um desses superiores falou assim, então, Grace, tá tranquilo aqui para o pessoal ficar sozinho? Eu falei, acredito que sim. Então, o nosso chefe master, ele quer você como exclusiva da agenda dele, para você organizar a vida dele aqui dentro. Reunião, então assim, todo mundo que for chegar nele tem que chegar em você primeiro. Olha aí. E você falou que sim, né? Pelo amor de Deus. Eu aceitei. Muito bom. Parabéns. Obrigada. É isso. Parabéns. Parabéns, Grace. Obrigada. E é isso. Obrigado, Luiz. Obrigado por compartilhar. Muito feliz, muito feliz. Gente, é sobre tudo isso que a gente está conversando, né? Às vezes pode parecer algo tão longe, tão distante, que não é possível. É possível. Né? De novo, vão ter desafios? Vão. Né? O desafio vai acontecer e está tudo certo. Não tem problema, não. Né? Agora, como que a gente vai lidar com esses desafios? Né? Quais os caminhos aqui que a gente vai conseguir trilhar para talvez dar uma volta, fazer uma curva, desviar e fazer de outra maneira? Tá? Então vamos lá, vou ouvir o David para a gente encerrar, fechar o tema, e aí eu passo a informação importante aqui. Vai lá, David, para a gente encerrar. Tá no mudo, David. Boa noite, estão me ouvindo agora? Olá, agora sim, vai lá. Eu estou falando aqui, eu estou aqui na aula, mas estou organizando aqui, como eu moro com uma pessoa e fico no correio do dia a dia, estou organizando, mas estou ouvindo tudo aqui, sabe? Em algumas falas aí que eu pude ouvir, eu me identifiquei com várias delas, na verdade, né? E uma delas foi justamente também o que mais me pegou e foi a negativa, né? Essa negativa que a gente coloca em si mesmo e a gente carrega para a gente. E isso acabou me jogando no fundo do poço, numa depressão que quase tirou minha vida, né? Eu falo que quase porque eu cheguei a amarrar a corda e tudo para tirar a minha vida, né? Mas eu acho que tenho certeza que Deus me deu uma segunda chance ali. Eu consegui ligar para minha mãe antes de me matar, de tentar me matar. Mas isso é sobre essa negativa que eu acarretava, porque eu reclamava de tudo. Nem todo mundo vive de perfeição o tempo todo. Claro que tem dias que tu vai estar 80%, 100%, 50%, mas tem dias também que tu vai estar 0%. Porque o mundo te exige tanto que realmente tu fica muito sobrecarregado. E isso eu acabei sugando de uma forma totalmente negativa para minha vida, sabe? Que me deixou mesmo no buraco. E depois que eu passei tudo isso, enfrentar toda essa luta, essa batalha, porque não é fácil. Uma pessoa com depressão, ela briga pela vida todos os dias, toda hora, minuto a minuto. É um conflito muito grande na cabeça da gente que só passa, sabe, o tamanho e a dificuldade que a gente tem para sair dela. Eu consegui, né? E hoje eu não carrego mais com as pessoas essa negativa. Eu me acordo todo dia, às vezes, sabe, com uma dor de cabeça, uma disposição, mas eu aprendi, sabe, que é respirar fundo, colocar um sorriso na minha cara e não passar o que eu sinto para as pessoas, porque todo mundo já tem essa negativa, sabe, já tem essa particularidade, assim, dos problemas do dia a dia. Eu cumprimento todo dia, cara, todo mundo, bom dia, tudo bem, como vai? Mas tem dias que eu não estou 100%, mas eu tento passar para as pessoas uma imagem boa. Aí muitas dessas vezes eu acabo identificando pessoas com problema que eu já tive também. Aí, às vezes, do oi, tudo bem. Dentro do ônibus, agora, esses dias, eu estava indo e uma moça estava do meu lado, eu senti que ela estava preocupada. Eu perguntei para ela, você está bem? Ela falou, não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou com vontade de descer do carro e sair gritando, do ônibus, sair gritando. E ela começou a me contar a história dela muito parecida com a minha. Perdeu amigos, se excluiu de todo mundo, né? Deixou os problemas
dominar a vida dela, controlar ela, né? Porque eu acho que quando a gente martela o problema ele massacra a gente muito mais. O problema vai existir todos os dias, toda hora. Mesmo a pessoa que tem bilhões de dinheiro, até quem não tem, são problemas diferentes, mas são problemas. E é muito sobre isso, e essas histórias que os antigos contam muito para a gente também, sabe? Às vezes eles contam não por maldade, mas às vezes traz uma negativa para a vida da gente e dá uma desconstrução muito grande, sabe? Que tu acaba crescendo com um imaginário totalmente distorcido, de fato, de muitas coisas que acontecem. Mas é meio que sobre isso que eu queria falar, sabe? Eu me identifiquei muito com a fala das outras pessoas. E esse curso está me abrindo, cara, portas mesmo, assim, que eu acho que não só eu, mas assim como outras pessoas, né? E eu sou uma pessoa que me propõe a tudo, eu não coloco limite, nem obstáculo em nada. Se me falar dele, vamos subir aquele penhasco, porque lá em cima tem um processo muito grande, muito bom para a gente, bora lá. Mesmo não sabendo de nada, mas eu vou subir aquela montanha. Sabe, eu sou assim, eu não coloco mais limite na minha vida. E tá interagindo com todo mundo aqui, eu gostei de ver ali a Renata, que ela foi muito simpática comigo quando eu precisei aqui, sabe, uma troca. E quando eu entro aqui na sala, por incrível que pareça, eu procuro ela para saber também se ela está aqui na sala. Porque são coisas que a gente acaba se identificando, sabe? É muito legal ver aquela troca ali no grupo. Eu não sou de falar no grupo, porque eu vivo uma correria do dia, cuida para cá, vai para lá. Eu não tenho muito tempo. Aí, às vezes, eu procuro alguém para conversar no particular. Mas aqui eu falo uma coisa particularmente minha. Cara, aqui não é 100%, aqui é 1000% aqui. É por isso que, mesmo na correria, eu tenho que entrar aqui para assistir. Parabéns. Obrigado, David. Imagina, obrigada pelo agradecimento, mas a gente está aqui para se ajudar, né? Todo mundo buscando aí evoluir, então a gente tem que se ajudar. Com certeza, valeu, obrigado, pessoal, todo mundo, na verdade. Obrigado, David, obrigado e principalmente obrigado pela confiança de compartilhar, né, uma situação tão delicada e tão sensível que você vivenciou. Talvez outras pessoas aqui possam ter também vivenciado. E obrigado pela confiança, né? Acho que isso é importante, porque fala muito sobre o íntimo de cada pessoa, né? E, de novo, a gente está aqui buscando acolher, né? Acolher vocês e estar com vocês, e o que a gente pode passar adiante, a gente passa, né? Mas vamos lá, para a gente encerrar, para a gente caminhar para o final, primeira coisa o Forbes a gente não vai conseguir liberar no chat aqui, então eu vou liberar mais tarde, ou senão amanhã cedinho a gente libera, tá, para vocês para colocar presença. Tá? Vão ser só 2 perguntas, eu já falei sobre as 2 aqui, e daqui a pouco a gente libera no grupo do WhatsApp, ou senão a gente coloca amanhã de manhã. Informação importante. Eu comecei falando que este é o penúltimo encontro da nossa jornada, da consciência, dessa primeira parte. Tá? Na semana que vem, a gente só tem encontro na quarta-feira, tá? Quarta-feira, dia 11. E aí, assim, eu faço um convite para que quem puder participar do ao vivo, melhor. Por quê? Porque no encontro da semana que vem, o nosso encontro todo vai ser para falar sobre a última atividade que vocês precisam entregar, que é uma atividade obrigatória. Tá? Então, como que funciona? Eu falei para vocês que ia explicar, e vou explicar hoje e deixar na gravação para quem estiver assistindo num outro momento. Tá? Vocês fazem a jornada, né? Vocês fazem aí todo esse processo, que acaba na próxima semana, o último encontro. Cada semana a gente libera 4 desafios, né? Então, hoje está liberado mais 2, isso significa que vocês têm 12 desafios, mais o diagnóstico de felicidade que vocês fizeram lá quando chegaram no Bold, logo que vocês chegaram, que estão participando aqui do ao vivo ou entregando a presença de vocês, né, de acordo com o nosso combinado. Tudo isso para contabilizar o status Boulder, sênior, pleno, como a gente já falou. Porém, se não entregar a última atividade que a gente vai explicar na semana que vem, não recebe a certificação e não avança para a próxima. Tá? Porque esta última atividade é obrigatória.
todos que querem concluir a jornada precisam fazer. Tá? Não, de novo, não pensem em TCC de faculdade, não pensem em trabalhos. Gente, não é nada mais do que vocês já fizeram aqui. É quase que um compilado de tudo que vocês já fizeram. Tá? Mas eu vou explicar na semana que vem por quê. Porque aí a gente pega o encontro todo, explica, tira dúvida. Se der tempo, inclusive, eu até mostro alguns modelos de entrega de outros estudantes que já passaram por aqui para facilitar para vocês. Tá? De novo, o nosso objetivo não é eliminar pessoas, pelo contrário, para mim, de verdade, pessoalmente, e também falando em nome do Instituto Bold, a minha vontade é que todas e todos vocês finalizem, né? Por isso que a gente incentiva tanto vocês conversarem no grupo do WhatsApp, e por isso que a gente deixa o grupo do WhatsApp lá virar bagunça e tá tudo certo. Vocês vão se organizar. Vocês têm capacidade de se autogerir. Tá? Por quê? Para vocês terem uma ideia, eu já falei isso, acho que ontem, mas essa é a turma que tem mais aproveitamento até o momento. Tá? Das últimas turmas que a gente teve, essa que tem maior aproveitamento. Já são praticamente 200 pessoas entregando atividades, participando, entregando presença. A gente quer mais é que essas 200 pessoas avancem. Só que para isso a gente também precisa colocar algumas condições. Neste caso, é essa entrega obrigatória. Ok? Entendido? Hoje foram liberadas mais 2 atividades. Então, completam 4 atividades, 4 desafios, que tem prazo de entrega até segunda-feira, dia 9, às 23h59. Vocês podem fazer as atividades em grupo, individual, em dupla, conversando, como vocês quiserem. Isso tá fácil, tá? O importante é que vocês façam. Beleza? Então vamos lá. Eu vi que o Gemerson levantou a mão. Enquanto ele fala, eu vou pedir para vocês irem abrindo a câmera, porque a gente já vai fazer a foto e encerrar o nosso encontro. Gemerson, se quiser falar, traz aí sua fala. Ao meu, só observação, ô Márcio. Ele tinha falado sobre problemas. Tem um livro que eu li, ele é bem legal. Só o título dele que não é um título legal, né? Que chama Fudeu Geral. Ele fala sobre problemas. Ele fala que todos os problemas são iguais. Não existe problema maior, não existe problema menor. É a gente que dá a proporção para o problema. Então, a gente tem que aprender a lidar com o problema e não tornar ele tão importante a ponto de desgastar a gente. Ótimo. Isso acaba atrapalhando. Exato, exato. Muito bom, Gemerson. Obrigado. E tá tudo bem. O nome do livro, se é o nome do livro, a gente não tem o que fazer. É o nome do livro. Tá tudo certo, Gemerson. Obrigado. Vamos lá, galera. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês aparecerem. E, ó, vocês largam de ser chorões e choronas e ficar reclamando das minhas fotos, viu? Eu procuro que vocês apareçam, mas eu não tenho culpa que os quadradinhos que aparecem aqui fica pequeno, fica pouco. Eu não tenho culpa. Vou até mudar aqui de novo, ó, para aparecer mais gente. Vamos ver se funciona, hein? Tô tentando ajudar vocês. A Natália tá acompanhada ali com alguém que eu já vi, olha que chique. A Alê tá com o cachorrinho, muito bom. Galera, vamos lá, ó. Deixa eu só ver, acho que agora vai. Bora lá. Espera aí que tem mais alguém abrindo câmera, a Stephanie abriu câmera. Gente, eu acho que vai aparecer todo mundo, hein? O Thiago tá abrindo a câmera agora, com o cachorrinho, com o gato. O Thiago tá com o gato. Bora lá, gente. No 3, hein? Sorriso inteligente, perfumado. Peraí que subiu um balãozinho. Deixa o balãozinho subir aqui, para não cobrir ninguém, senão vocês brigam comigo. Vamos lá. 1, 2, 3, sorrisão. Muito bem. Segura aí que eu vou fazer mais uma. Para ninguém brigar comigo. Bora lá. Vamos lá.
1, 2, 3, sorrisão. Muito bom. Galerinha, beijo, fiquem bem, boa noite, bom descanso e ótimo final de semana. A gente vai se falando. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite, fiquem bem, bom descanso.